Paz de Jesus, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para mais um culto, para estarmos reunidos em nome de Jesus, para cultuá-lo, para engrandecer o nome dele. Toda vez que eu recebo o convite para dirigir um culto, eu fico muito honrada nele, me glorifico nele. Amém? Gostaria de convidar todos vocês para juntos nos apresentarmos ao Senhor. Nós cantaremos louvores, escutaremos a sua palavra, estaremos unidos com ele, mas vamos agora de forma oficial. Esqueça que você está na sua casa, esqueça que você está no seu sofá, ou dirigindo o seu veículo, ou no seu trabalho, naquela horinha do almoço. Não sei aonde você nesse momento está nos ouvindo, mas nesse momento, esqueça aonde você está. Nesse momento, torne o solo aonde você estiver como um solo sagrado. Porque nele, junto com você, você vai ter a companhia do Senhor Jesus, de Deus Pai e do Espírito Santo. Então vamos, de forma oficial, de forma honrosa, nos apresentarmos a Ele, levantando as nossas mãos e elevando os nossos pensamentos a Ele em uma oração. Amém? Aleluia. Santo Deus de Israel, nessa hora eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez, junto com os meus irmãos, estarmos te cultuando. Para mais uma vez, Senhor, recebemos da tua orientação, recebemos da tua palavra. Por isso, nessa hora, recebe a cada um de nós. Sobre nós vem derramada a tua unção, da tua graça. Sobre nós vem derramado o poder do teu Espírito Santo. Porque é o teu Espírito Santo que nos convence. É o teu Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreendermos a palavra. Por isso, nessa hora eu te peço, derrama sobre cada homem, sobre cada mulher, da porção do teu Espírito Santo. Nos ajuda. Ah, Senhor, meu Deus, vem ungir os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua voz. A tua palavra fala que aqueles que são teus, as ovelhas tuas, elas são sim aprendidas, atentas para ouvir a tua voz. Elas estão atentas e conseguem reconhecer a tua voz. Por isso, nessa hora eu te peço, vem ungir os nossos ouvidos para que a gente possa te reconhecer. Venha alargar o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra. Vem mover a terra do nosso coração para que a semente da tua palavra possa nela florescer. Esteja tu conosco, ó Pai, lançando, Deus do céu, pois por terra tudo que de ti não provém, derramando sobre nós a tua unção, nos fazendo, sim, Pai Santo, eterno Deus, perceber a tua presença em nós, nos fazer, Pai Santo, eterno Deus, unos contigo, derramar sobre nós o teu Espírito Santo e se fazer manifesta, assim, a tua presença nas nossas vidas. Eu declaro nessa hora que todo solo que os meus irmãos estão, todo solo que eu estou, nessa hora eu declaro solo sagrado, solo santo, porque tu estás conosco. É isso que eu venho te implorar, é isso que eu venho te apresentar, sempre em nome de Jesus, na unidade do teu maravilhoso Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nessa hora, meus amados irmãos, aqui este lugar onde eu estou, aí onde você está, é solo sagrado, porque junto conosco está aquele que criou todas as coisas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso, nós vamos louvá-lo. Por isso, nessa hora, abra a tua boca, abra o teu coração para louvar ao Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Assim como caem as folhas, cabelos também
tempo passar. Mas além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passar? Responda que eu quero saber. Onde você vai passar? Responda que eu quero saber. Assim como caem as folhas, cabelos também hão de cair, anunciando uma nova estação, lembrando a você que nem sempre é verão. Assim como a pedra desgasta, seu corpo também vai se acabar, fazendo mais pó para o vento levar, abrindo passagem para o tempo passar. Mas além do pó, existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passar? Responda que eu quero saber. Existe uma eternidade para se viver. Onde você vai passar? Responda que eu quero saber. Onde você vai passar? Responda que eu quero saber. Onde você vai passar? Responda que eu quero saber. Agora que nós já cantamos louvores ao Senhor, que já nos apresentamos a Ele, eu gostaria de convidar os irmãos para lermos juntos uma palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 7. Amém? Vamos ler? E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo.
Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois a gente vai continuar a leitura nesse mesmo capítulo, tá, meus irmãos? Eu quero dar uma parada aqui. A palavra aqui é para a igreja da Filadélfia. E o Senhor, ele vem aqui e elogia essa igreja. Ele fala, olha, você guardou com paciência os meus mandamentos. Em outras versões, a gente, ao invés de paciência, nós vemos ali perseverança. A igreja de Filadélfia foi fiel ao Senhor. A igreja de Filadélfia, o Senhor fala, olha, apesar de você ser fraco, apesar de você não ter tantos bens, você foi fiel a mim. E por isso eu vou te exaltar. Por isso eu vou mostrar àqueles que se dizem judeus, e aqui no caso eu vou ousar falar, aqueles que se dizem cristãos. Muitos na nossa era falam, batem no peito, que são cristãos. Mas quando a gente olha a conduta da vida, quando a gente olha os sentimentos que há dentro deles, a gente percebe que confessam com a boca uma coisa, mas no coração guardam outra. E o Senhor fala para aqueles que são fiéis, olha, eu te livrarei da tortura que ocorrerá nesse mundo. E aqui o Senhor tem falado da tribulação. Aqui o Senhor tem falado dos tempos vindouros que há de vir. Mas ele fala que para aquela igreja que foi fiel a ele, aquela igreja que perseverou, aquela igreja que buscou viver os mandamentos dele, aquela igreja que não desistiu da palavra, aquela igreja que com paciência, com perseverança, não negou o nome dele. Aquela igreja ele há de livrar da tribulação, não na tribulação. Por isso nós acreditamos que seremos arrebatados antes do período de tribulação. Aqueles que acreditam no Senhor Jesus, aqueles que confessam a palavra viva, a palavra da salvação, aqueles que buscam com toda a força viver aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. A promessa de Deus para nós é que não passaremos pela tribulação, seremos levados antes. E o Senhor Jesus exalta essa igreja e fala, olha, eu sei que você não tem força, eu sei que você é fraco, mas mesmo mediante a sua fraqueza, você empenhou força para viver aquilo que eu tenho ensinado. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que precisamos empenhar força para viver o reino de Deus. Às vezes o Senhor nos traz mandamentos, nos traz ali orientações que fazem tão parte de nós, que estão tão ali como uma pele em nossa vida e que nós precisamos arrancar. E arrancar às vezes dói, arrancar às vezes cria feridas, mas a palavra de Deus fala que ele é o nosso bálsamo. A palavra de Deus nos garante que ele nunca nos dá o mandamento que somos incapazes de viver. Ele nunca nos traz uma palavra que não estamos ali preparados para vivê-la. E ele ainda fala, eu estarei convosco. Eu estarei, eu vos ajudarei, eu serei a vossa força, eu estarei adiante. Então é isso que ele nos garante. E a essa igreja de Filadélfia, então, ele vem e fala, olha, ouça o que o anjo diz à igreja. Ouça, dê ouvidos ao que o Espírito, e aqui a palavra Espírito está em letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo. Ouça o que ele fala. Meus amados irmãos, tudo nos leva a acreditar. No último culto que eu
que eu ministrei aqui de terça-feira, que eu falei da palavra que estava ali em Mateus 24, os sinais nos levam a acreditar que o nosso Senhor está muito mais próximo do que a gente pode imaginar. Tudo nos leva a acreditar que a volta dele é iminente. E nós precisamos ser igual à igreja de Filadélfia, fiel ao Senhor. Nós precisamos, mesmo com a nossa fraqueza, mesmo em meio aos nossos problemas, permanecer fiéis a Ele, para que Ele possa, naquele dia, nos resgatar, para que Ele possa, naquele dia, nos levar para estar junto dEle e vivermos a eternidade com Ele. Eu convido os irmãos para continuarmos a leitura em Apocalipse, no mesmo capítulo, a partir do verso 13. Nós vamos ler uma palavra que ele dirige a uma outra igreja, a igreja de Laodiceia. Amém? Vamos fazer a leitura, continuar a leitura. Daqui do 13 nós vamos até o 22, amém? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. A essa igreja de Laodiceia, o Senhor a repreende. O Senhor fala para ela, olha, você pensa que você tem tudo. Laodiceia era uma cidade muito próspera, muito rica. E as pessoas ali eram bem abastadas. O Senhor fala que é mais fácil um camelo, né, passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muitas vezes a riqueza, a estabilidade, né, estabilidade financeira, às vezes você nem é rico, mas você tem uma vida sossegada, uma vida tranquila. Às vezes isso faz com que a gente venha se afastar de Deus, acreditando que a gente não precisa dele. E aqui o Senhor fala para a igreja de Laodiceia, olha, você acha que você é rico, e por você ser rico você não precisa de mim. Mas antes eu te falo que você é um desgraçado, que você é nu, que você é pobre. E ele fala, olha, eu repreendo a todos que eu amo. O versículo 20, né, que fala, eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu vou cear contigo. É uma palavra muito conhecida nossa. Nós, vira e mexe, a gente está falando em algum contexto dessa palavra, né? Quando a gente fala, olha, Deus não é invasivo, antes ele é educado, antes ele só vai entrar em alguns assuntos na sua vida se você o convidar, se você o permitir, mas de forma insistente ele vai estar à sua porta, querendo ter contigo, querendo te ajudar. E aí essa igreja ele fala, olha, antes você fosse frio ou você fosse quente, porque você é morno, porque você é insonso, porque você diz que me ama, mas pratica de uma outra forma, vive de uma outra forma. Porque você é morno, eu hei de te vomitar, porque aquilo que é morno não é agradável ao nosso paladar, muitas vezes não é agradável nem mesmo ao nosso estômago.
E Jesus ali, ele fala, você não está me agradando. Não está me agradando. Volte. E ele convida aquela igreja, arrependa-te e volte aos caminhos. Arrependa-te e volte. Meus amados irmãos, nós estamos num tempo que ainda há tempo de nos arrependermos. Ainda há tempo de olharmos para a nossa vida e escolhermos diariamente viver a vontade do Senhor para a nossa vida. Mas há de chegar um tempo que já não haverá mais tempo. Há de chegar um momento que não dará mais para você voltar atrás, porque você já fez a passagem, você já está diante do teu Pai em uma outra dimensão, e ali não haverá mais tempo. Há uma parábola, né, que fala do homem rico e do homem pobre, e o homem rico, ele morre, e aí quando ele morre, ele descobre que ele não vai estar na presença de Deus, pelo contrário, e ele fala, olha, manda alguém falar para os meus irmãos que ficaram, que estão vivos lá na terra, que eles precisam mudar o proceder deles, eles precisam mudar a forma de vida deles. E aí ele recebe a triste notícia, olha, não há comunicação entre esses mundos. E se eles não ouviram os vivos, os profetas que falaram, eles vão ouvir alguém que já se foi? Não há mais o que fazer. E aquele homem rico se entristece, porque ele sabe que todos da família dele tiveram a mesma conduta que ele e vão ter o mesmo fim que ele. Então, meus amados irmãos, que a gente venha empenhar força. A palavra de Deus fala, olha, o reino de Deus não é feito de aparência. O reino de Deus, para que você viva nele, você precisa empenhar força. E o que é o reino de Deus? Ah, meus amados irmãos, é ele intervir nas nossas vidas em todos os sentidos, em todos os aspectos. O Senhor quer estar conosco no nosso modo de nos vestir. O Senhor quer estar conosco no nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas, com aqueles que são próximos e aqueles que são distantes. O Senhor quer estar conosco no nosso modo de nos relacionarmos com as nossas finanças, com o nosso patrão, ou sendo patrão com os nossos empregados. O nosso Senhor quer estar conosco no nosso relacionamento mais íntimo. E um relacionamento mais íntimo que nós temos é conosco mesmo. Como você se relaciona contigo? Como você cuida de você? A palavra de Deus fala que o nosso corpo físico é templo do Espírito Santo. Como é que você tem cuidado desse teu corpo? Há uns cultos atrás, o Joel brincou da barriga saliente dele. E que é pecado ele ter aquela barriga, porque ele come de forma demasiada. Como é que você tem cuidado do seu corpo físico? Como é que você tem cuidado do teu corpo espiritual? Do que você tem se alimentado? Olha para a sua comida física, mas olha também para a sua comida espiritual. Do que você tem se alimentado? Olha para as suas atitudes e veja se não há em você a arrogância de falar, aqui está tudo certo. Eu não preciso de receber um conselho de Deus. Tá tudo bem, eu tenho uma boa vida. Algumas pessoas falam assim, olha, fulano é tão bom, fulano trata as pessoas bem, fulano trata a esposa ou o esposo bem, nossa, fulano com seus filhos é uma bênção, nossa, no trabalho fulano é maravilhoso. Mas Deus não olha a atitude, Deus olha o coração. Olhe para o seu coração, porque não são de atitudes que nós ganharemos o reino dos céus, mas é daquilo que está dentro do nosso coração.
É o motivador, a motivação que está dentro de nós é que verdadeiramente revela a Deus o nosso caráter. Porque Deus não vê a nossa aparência, mas Ele vê aquilo que está dentro de nós. Examine-se o homem a si mesmo, nos convida Paulo. Nós precisamos olhar para as nossas motivações. Se as coisas que você realiza para agradar a Deus ou para mostrar para os homens? Porque é aquilo que está no nosso coração que nos garante a salvação. Jesus está à nossa porta diariamente. Ele quer criar conosco intimidade. Ele quer poder falar aos seus ouvidos de coisas íntimas suas. Ele quer mudar atitudes e pensamentos e sentimentos teus. E hora é de nos permitirmos que Deus venha nos transformar. Que segundo a luz do Evangelho, venhamos a viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Não uma vida de qualquer jeito. Não uma vida de inconsequências, mas uma vida vigilante. A palavra de Deus fala que devemos vigiar e orar de forma constantemente. Orar em espírito, orar em pensamento, fazer com que a nossa vida esteja plenamente conectada a esse Deus e às verdades desse Deus. A nossa vida precisa refletir os frutos do Espírito. Vamos parar aqui um pouquinho, vamos lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Vamos ver o que Paulo fala dos frutos do Espírito. Nós vamos até o verso 26. Então a palavra fala assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutanarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aleluia! Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Essa é a palavra de Deus. E Paulo fala aqui para os irmãos em Gálatas: olha, se você está no Espírito, viva também nele, andai também nele. Preocupe-se com as suas atitudes. Veja se você não é um glutão, um beberrão. Veja se você não semeia discórdia entre os irmãos. Veja se no seu coração não há raiz de inimizade. Olhe para dentro de si. Porque você tem que olhar para dentro de si e ver dentro de você os frutos do Espírito. Aleluia! Vamos rever, meus irmãos, quais são os frutos do Espírito. Vamos ler de novo lá em Gálatas 5, a partir do 22, amém? Mas o fruto do Espírito é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E a palavra conclui que contra essas coisas, contra essas ações, não há lei. Não há. Ah, meus amados irmãos, nós precisamos olhar para nós e vermos se já estamos frutificando no Senhor. E ver se há em nossa vida a manifestação de tais coisas. Meus amados irmãos, eu não estou falando aqui que da noite para o dia nós vamos virar santos, porque infelizmente não é assim. Bom seria se ao reconhecermos o Senhor Jesus, automaticamente tudo em nós fosse transformado. Lembrei agora daquele filme Matrix, né? Que você tomava a pílulazinha azul lá e de repente acontecia uns trem aqui em você e você era levado para uma outra dimensão. Não é assim. Não será assim. Antes, um pouquinho de começar a gravação do culto, eu e o Adriano, a gente estava falando lá do ladrão que estava do lado da cruz do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus falou para ele, ainda hoje tu estarás comigo no reino dos céus. E naquela hora, tudo de errado que aquele homem havia vivido foi se apagado da vida dele e ele recebeu a salvação. Não é o nosso caso. Nós temos uma vida para ser vivida. Nós temos que diariamente vivermos o plano de salvação. Diariamente nós precisamos olhar para os frutos que frutificam de nós e podarmos aquilo que não é agradável ao Senhor e transformarmos uma má atitude numa boa atitude. O bom é que nós não fazemos isso sozinhos. Nós podemos invocar o Espírito Santo para nos ajudar. Nós podemos contar com a presença do Deus vivo para nos transformar. Nós podemos contar com a inundação do Espírito Santo em nós para dia após dia nos transformar, nos fazer crescer, nos fazer modificar, fazer com que haja mudanças em nós. Nós podemos contar com essa ajuda. Mas não é algo que vai ser mágico, não vai ser um pirlim-pim-pim. Nós teremos que empenhar força, porque há ações e reações em nós que o Espírito Santo, que Deus Pai, Deus Filho, ficam olhando para saber se nós já nos transformamos, se nós já nos deixamos transformar e sermos modificados. Ah, meus amados irmãos, hoje na Terra há 2 tipos de igreja. A igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E nós temos que nos perguntar, que igreja eu sou? E essa igreja independe de placa. Não é que a comunidade cristã Adonai Sabaoth seja Filadélfia ou seja Laodiceia. Não. É que igreja que a Juliana é. Que igreja que o Joel é. Que igreja que a Biga é. Que igreja que o Adriano é. Que igreja que a Joana é. É cada um de nós. Cada um de nós. Que igreja você é. Você é a igreja de Filadélfia, que tem buscado ser fiel ao Senhor, que mesmo na sua fraqueza tem vivido aquilo que Deus tem te ensinado. Ou você é a igreja de Laodiceia, que olha para si e acha que está tudo bem, olha para si e acha que está tudo certo. Diariamente nós precisamos nos perguntar, porque há de chegar o dia, meus amados irmãos, que você vai ter que responder para o próprio Senhor, que igreja você foi na face da terra, que igreja você espalmou para aqueles que convivem contigo, para aqueles que estão te observando de longe. Um dia desse,
Achei muito engraçado, porque foi no mesmo dia e foi uma sequência assim que eu dei risada no final do dia. Eu cheguei no colégio, aí um aluno meu falou assim pra mim: Ô, Pro, eu te vi vindo pra escola. Falei assim, vi, Pro. Vi você na rua tal, vindo pra cá. Você passa por aquele caminho? Eu passo, Pro, todo dia. E todo dia eu te vejo. Aí passou mais um pouquinho, veio uma outra aluna. Ô, Pro, hoje eu te vi. Aonde você me viu, querida? Perguntei eu. Vindo pro colégio. Eu te vejo todo dia. É que meu pai faz o caminho ali da sua casa. Você sabe onde eu moro? Sei, Pro, porque eu já te vi entrando e saindo da sua casa. Interessante. Passou mais um pouquinho, eu conversando com um funcionário novo do colégio, o orientador pedagógico do colégio, e ele virou para mim e falou assim: Ô, Pro, você mora na rua, você mora ali perto do Bergamini? Eu falei: moro sim, na rua de trás ali do Bergamini. É um pouquinho para lá da loja que vende sofá? É sim. Porque a gente te vê, eu e minha esposa, a gente passa por ali, e eu falei para ela, falei, nossa, eu vejo a Pro tanto ali por esse caminho, e a minha esposa falou assim, mas ela mora na casa tal ali. Eu falei, nossa. Ou seja, o colégio vou te ensinar e todinho sabe da minha vida, sabe onde eu moro, que horas que eu chego, que horas que eu saio. E detalhe, meus irmãos, todas essas pessoas que naquele dia falaram comigo, eu nunca as vi. O orientador chegou até me explicar por onde que ele anda, e eu fiquei olhando para a cara dele e falei, meu Deus, eu nunca vi. Nem ele, nem a esposa, não sei nem quem é a esposa dele. Já vi foto assim, mas se eu encontrar com ela na rua, eu não sei quem ela é. Só que a cidadã falou para ele até onde era a minha casa. Ou seja, eu posso não saber quem ela é, mas ela sabe quem eu sou. Eu posso até não ver os meus alunos no meu corre-corre diário, mas os meus alunos têm acompanhado os meus passos. O mundo, meus amados irmãos, nos acompanha. O mundo olha para nós e nos observa. A palavra de Deus fala que os filhos dos homens os filhos da criação têm expectativa pela manifestação dos filhos do homem, que somos nós. Eu tenho, nas minhas últimas pregações, o Senhor tem me trazido a palavra que fala que a salvação, ela é individual e intransferível. Contudo, a salvação é algo contagiante. O plano de salvação é algo contagiante. São as nossas atitudes que vão contagiar o mundo a buscar a salvação. É o nosso modo de vida. São os frutos do Espírito existentes em nós que vão contagiar. O fruto do amor, o fruto da longanimidade. O que essa palavra, tão longa significa? É você ser tardio em responder com uma má resposta. É você ser tardio em revidar. É você ser tardio em acreditar que aquela pessoa vai mudar, que ela vai ser transformada. Se Deus não fosse longânimo conosco, meus amados irmãos, se Deus não aguardasse com santa expectativa o nosso arrependimento, o que seria das nossas vidas? Que história nós teríamos para contar se Deus não fosse longânimo conosco? Mas nós não somos. Às vezes a gente fala com uma pessoa que você não gostou de uma atitude, de uma ação, e você quer que imediatamente aquela pessoa mude a forma dela te tratar, a forma dela fazer. Mas a palavra de Deus fala que um dos frutos do Espírito é sermos longânimos. A palavra de Deus fala que uns dos frutos do Espírito é nós tratarmos com cordialidade, com amor, com respeito. Nós sermos benignos.
Nós queremos bem o outro, queremos fazer o bem para o outro. Contra essas atitudes, meus amados irmãos, a palavra nos garante que não há lei, mas nós encontramos a graça, nós encontramos o amor de Deus. Examine-se e responda para si mesmo: que igreja você é? Examine-se e responda a si mesmo: eu tenho dado ouvido à palavra de Deus? Eu aprendi há muitos anos atrás, trabalhei muitos anos em atendimento ao cliente, e a primeira lição que eu aprendi ali foi que o atendente, ele precisa ouvir. E eu tive uma aula longa falando da diferença do escutar e do ouvir. Quando a gente ouve, a palavra entra por um ouvido, é processada no nosso cérebro e ela não sai pelo outro. Quando nós ouvimos atentamente alguém, nós damos ali àquela pessoa a devida atenção. Quando a gente escuta tão somente, entra por um ouvido e sai pelo outro. E em todas as cartas que nós, se vocês lerem o capítulo 2 e o capítulo 3, que são as cartas dirigidas à igreja, em todas elas, o final dos versículos do capítulo fala: quem der ouvido, aquele que der ouvido, será vencedor. Ao que der ouvido, eu vou dar da coroa da vida. Ao que der ouvido, eu vou dar a vida eterna. É essa a promessa do Senhor. A quem der ouvido, ao Espírito. Meus amados irmãos, dê ouvido ao que o Espírito tem trazido à comunidade cristã Adonai Sabaoth. Dê ouvidos àquilo que o Espírito tem trazido. A igreja chamada Juliana, a igreja chamada Joana, a igreja chamada Fernanda, a igreja chamada Biga, a igreja chamada Osvaldo, Márcio. Dê ouvido ao que o Espírito tem falado no seu interior. Dê ouvido ao que o Espírito tem falado para ti, quando você ler a Escritura ou quando você escuta uma pregação. Pratique aquilo que o Espírito Santo já tem trazido como conversão ao teu coração. Busque viver a palavra do Senhor em todo tempo e lugar. Busque viver. Examine-se. Arrependa-te, diz a palavra do Senhor. A igreja de Laodiceia, o Senhor disse: arrependa-te. Porque se você se arrepender, há tempo para você se salvar. Ele disse àquela igreja: olha, eu só exorto aquele que eu amo. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando depois de uma bronca, eu falo para eles: o dia que vocês aprontarem e eu falar não tô nem aí, é porque eu desisti da profissão de educadora. Mas enquanto eu estiver brigando com vocês, é porque eu estou apostando na educação de vocês. Eu creio que Jesus é assim conosco. Enquanto Ele acredita que possa haver em nós transformação, Ele vai continuar trazendo palavra de exortação. Enquanto Ele acreditar que Ele vai abrir os braços e falar para nós: vem para os braços do teu Pai, porque eu te amo e eu te conheço. É porque Ele acredita que há possibilidade de arrependimento em nós. Então dê ouvido ao que o Espírito fala para você, igreja do Senhor, amado do Senhor. Eis que estou à porta e bato e quero cear contigo. É isso que o Senhor tem falado para mim e para você nessa noite. Abra a porta do Senhor, abra a porta do teu coração e deixa Jesus entrar e se transforme na igreja de Filadélfia. Amém?
Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, meus amados irmãos. Vamos orar. Nós vamos orar terminando o culto e terminaremos o nosso culto com um louvor. Amém? Hoje eu vou fazer inverso. Eu vou orar e vou terminar o culto com um louvor. Aleluia, Santo Deus. Pai querido e bendito, primeiramente eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra que tu nos trouxestes nessa noite. Senhor Jesus, palavra que nos alimenta, palavra que nos transforma, palavra que nos edifica. Obrigado, Senhor, muito obrigado por cada palavra, por cada inspiração que tu tens nos trazido. Trazendo, sim, palavra de revelação para nos transformar. Senhor Jesus, e quero também te pedir que teu Espírito Santo vá adiante de nós, vai adiante dessa palavra, trazendo a cada um de nós a conversão dada por ti, vinda por ti. Senhor Jesus, eu te peço, abençoa cada família, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem que tem escutado essa palavra. Sê conosco durante essa semana. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo e nos ajuda a sermos ouvintes, ó Pai, ouvintes da tua palavra. Aí nos ajuda a encontrar dentro de nós lugar de arrependimento, para que venhamos nos arrepender e venhamos viver uma vida nova em ti. Derrama de forma abundante do teu Espírito Santo sobre a tua igreja, porque nós confessamos que somos uma igreja que acreditamos na manifestação do teu Espírito Santo. Sê conosco, ó Pai. Sê conosco, em o nome de Jesus, é o que eu venho te pedir. Amém, amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu declaro esse culto terminado, mas lembre-se, nós vamos terminar cantando um louvor ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vamos cantar um louvor e eu te convido, ao término desse louvor, você se derramar diante do seu Pai. Derrame-se sobre ele, diante dele, e fale para ele: Senhor, Senhor, a porta do meu coração está aberta. Pode entrar. Amém? E diga à igreja, amém, no final do nosso louvor. Glória a Deus. Um beijo no coração. Amo vocês. Onipotente, és primazia, imperecível, singular, és espiritual, um núcleo celestial. Bendito Criador da terra, céu e mar, e tudo que neles há, origem do amor, autor da salvação, tu és o meu perdão. Onisciente, és impecável, és o árbitro da minha vida, o símbolo das nações.